Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade, né, aos estudos, aos conteúdos de geografia, e hoje vamos estudar o capítulo 12, certo? Página 107, litosfera e seus recursos solos, certo? Vamos conhecer os tipos de solo. Então, a gente começa com o conceito de solo. O que é o solo? O solo ele consiste no acúmulo de um grande número de fragmentos de material rochoso, mineral e biológico, assentados sobre o extrato rochoso, ou seja, consiste no acúmulo de um grande número de partículas minerais, certo? Com formas e dimensões variadas, resultado da ação dos agentes externos, que seriam o intemperismo e a erosão, ao longo de milhares de anos, né, sobre o material consolidado, que seria a rocha. Além do material, né, mineral, também pode ter em sua composição pedaços de matéria orgânica, animal e vegetal, chamado de humus, né, que é uma substância orgânica e negra resultante da decomposição parcial de vegetais ou de animais que se acumulam, né, sobre o solo ou se mistura, ou seja, contribui para aumentar sua fertilidade, certo? A fertilidade do solo. Então, o solo ele é considerado um recurso natural, certo? Que cobre boa parte da superfície terrestre, encontrando-se acomodado sobre a costa terrestre entre as camadas da litosfera e da atmosfera. O processo de formação dos solos ele acontece em três momentos: entre o intemperismo, a erosão e o pedógene, certo? O solo também ele obtém sua matéria a partir dos processos de decomposição das rochas, do intemperismo e do transporte desse material intemperizado, a erosão. Isso significa que no início não existia solos, né, na Terra, apenas grandes grupos rochosos que foram lentamente desgastados pelo clima, pela ação da água e dos ventos e também pelos seres vivos, sobretudo as plantas. Intemperismo. Bom, o intemperismo é um processo natural de decomposição das rochas e de seus minerais, constituintes e atua de maneira física, química e biológica, certo? Vamos conhecer cada um. Bom, o intemperismo físico é o processo de desagregação, né, das rochas e de seus minerais por ações mecânicas, sem alteração da composição química. Ocorre com maior evidência em regiões climáticas, né, que dispõem de menores quantidades de água, e os principais agentes do intemperismo físico são a água, o vento e as grandes variações de temperatura e as diferenças de pressão, certo? O intemperismo físico, a água, né? Ele ocorre por meio da força dos ventos, né? Dos mares, das correntezas, dos rios e do constante impacto das gotas de chuva sobre uma rocha, certo? Lembrando que a água também em estado sólido, né? Que seria o gelo, também é outro importante agente do intemperismo físico. E o intemperismo físico, vento, né, que ele atua como agente de intemperismo físico na medida em que levanta as partículas de rochas soltas e faz com que elas se soltem, certo? Propiciando a quebra do material rochoso em partículas menores, certo? E o intemperismo físico, temperatura. Sua variação, né, produzida por calor durante o dia e frio à noite ao longo dos anos, desempenha um papel importante na desintegração das rochas, considerando que estas e seus minerais, né, se expandem e se retraem devido à variação da temperatura ambiente. Esse tipo de intemperismo é mais evidente em regiões com maior amplitude térmica, ou seja, em regiões que sofrem com a continentalidade. O intemperismo físico, pressão. Naturalmente, as rochas possuem resistência ao peso que está sobre elas. Quando sofrem, né, um sobrepeso ou até mesmo um alívio de peso, acabam se fragmentando em pedaços menores, como vocês podem observar nessa imagem aí, certo? E o intemperismo químico
Ele é um processo de alteração química, né, das rochas e de seus minerais sem ocorrência de quebra mecânica. Então, geralmente, o maior agente do intemperismo químico é a água, sendo, portanto, mais evidente, né, em regiões climáticas úmidas com maior disponibilidade de água. Intemperismo biológico. Bom, o intemperismo biológico é o processo de decomposição físico ou químico da rocha, certo? Causado pelos seres vivos e os seus processos. Como exemplo, né, de intemperismo biológico causado de forma física, podemos citar os animais que cavam buracos, né, como as minhocas, formigas ou as toupeiras, né, removendo, triturando o solo, e as rochas, ou o crescimento das árvores e de suas raízes. Já no caso do intemperismo biológico, causado de forma química, podemos citar a presença de fungos, né, ou a decomposição dos animais, o que altera quimicamente a composição do solo, das rochas e de seus minerais, certo? É importante destacar que quase todos os agentes de intemperismo, né, sejam eles físicos, químicos ou biológicos, agem ao mesmo tempo sobre o solo, certo? As rochas e seus minerais. Pedógênese é o processo de formação dos solos, certo? Engloba desde os processos de intemperismo e erosão até a sedimentação do material inconsolidado, o que origina o que chamamos de solo. O surgimento de um novo solo depende de 5 fatores: clima, organismo, material de origem, relevo e o tempo. Vamos conhecer cada um. Clima. Ele é o fator mais importante, certo? Porque inclui todos os processos de intemperismo e erosão. Organismo pode auxiliar na destruição, né, de material rochoso e mineral a partir do intemperismo biológico. Material de origem. Todo solo precisa obter seu material de algum lugar. É chamado de rocha matriz ou rocha mãe, que quando intemperizada e erodida dá origem a determinado solo. Tempo. Também é muito importante, pois engloba o grau de exposição a todos os fatores anteriores. Já o relevo, ele influenciará os caminhos de drenagem e, consequentemente, o clima. O relevo pode contribuir para a manutenção de um solo ou para sua remoção a partir de processos erosivos. É a partir desses fatores, certo, que serão determinadas as características de um solo e, consequentemente, de uma paisagem. No Brasil, por exemplo, há 4 solos bem característicos: o solo aluviais, o solo de massapê, o solo de salmourão e o solo de terra roxa. Vamos conhecer cada um. Solo aluviais. É muito comum, portanto, por todo o território brasileiro, são formados a partir de um acúmulo de sedimentos e depressões, certo? Como várzeas, vales e etc. Já o solo de massapê, ele é localizado no litoral nordestino, possui fertilidade elevada e foi bastante utilizado historicamente para a plantação da cana-de-açúcar, e ele possui uma coloração escura, quase preta e de textura argilosa, certo? O solo de salmourão, ele é encontrado principalmente nas regiões sudeste, centro-oeste e sul. É pobre, certo, em nutrientes, demandando em muitos casos o solo de fertilizantes e técnicas de correção de solo, ou seja, é um solo frágil, certo? E o solo de terra roxa, né, um solo muito fértil, com coloração avermelhada, né, em função da composição das rochas compostas de basalto, né, que a princípio são as rochas magmáticas, sendo muito utilizado para a agricultura. Evolução e a classificação dos solos. Os solos, podem ser diferenciados, certo? Por nível
de intemperização e desenvolvimento. Solos expostos há mais de tempo aos fatores de pedogênese geralmente são solos mais profundos e desenvolvidos, que podem dar origem a solos arenosos, argilosos e orgânicos ou umíferos, certo? Como vocês podem observar essa imagem aí, a rocha, os solos jovens e o solo maduro. Vamos entender. Essa divisão dos solos, certo? Chamada de horizontes dos solos, é dividido entre o horizonte O, o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e a camada R, certo? Bom, o horizonte O, também chamado de horizonte orgânico, certo? É a camada superficial, e é a mais exposta aos processos de intemperismo e erosão do solo, composta por material orgânico em estágio de decomposição, certo? É o início do solo. O horizonte A é o horizonte mineral mais próximo da superfície, caracterizado por um grande acúmulo de matéria orgânica. O horizonte B é o horizonte de acumulação, certo? Com grande presença de minerais e baixo acúmulo de material orgânico. Já o horizonte C, é o horizonte formado por partes fragmentadas das rochas, a rocha-mãe, muitas vezes com sedimentos menores, na parte superior da camada e pedaços de rochas na parte inferior. E, no final, a rocha a camada R, conhecido como rocha-mãe ou rocha-matriz, certo? Que é o leito rochoso e a principal fonte material de solo das camadas superiores, certo? O uso dos solos, erosão e conservação. Bom, para a geografia, o uso do solo pode ser entendido como a ocupação humana do espaço geográfico e suas atividades relacionadas. É graças à existência do solo que as plantas podem se estabelecer, bem como a água pode ser acumulada em maiores quantidades acima do nível do mar e assim sustentar uma complexa cadeia alimentar terrestre. É também a partir dele, por exemplo, que plantamos, tiramos boa parte do nosso alimento, como a agricultura, ou retiramos o material para a construção civil, certo? O homem. Bom, no entanto, o homem é diretamente responsável, por causar, acelerar ou intensificar os processos erosivos no planeta, por meio do desmatamento, das queimadas e da expansão desordenada da urbanização, da construção de rodovias e da extração mineral e até mesmo da agricultura devido ao uso excessivo do solo, certo? Então, a erosão dos solos vem causando diversas consequências graves, como o deslizamento, a perda de terras agricultáveis e de corpos hídricos, gerando enormes prejuízos econômicos, estruturais e humanos, certo? E para finalizar, as práticas conservacionistas do solo. As práticas conservacionistas estão relacionadas ao controle das perdas de solo, certo? E da água em terras usadas para fins agrícolas. Então, o objetivo é aumentar o lucro sem diminuir a capacidade produtiva do solo. E ela é dividida, essas práticas conservacionistas podem ser caracterizadas como edáficas, vegetativas e as mecânicas, certo? As edáficas são as práticas que, com as modificações no sistema de cultivo, além do controle de erosão, mantêm ou melhoram a fertilidade do solo. Já as vegetativas são as práticas que se valem da vegetação para proteger o solo contra a ação direta da precipitação, minimizando o processo erosivo. E as mecânicas são as práticas que utilizam estruturas artificiais, visando a interceptação ou a condução de escoamento superficial. Certo, gente? Bom, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura e em seguida respondam os exercícios.
Beijos e até a próxima aula.